Fala galera, beleza? Tudo bem? Espero que sim. Bom, estamos aqui para mais uma aula referente ao ERG. Hoje eu vou terminar a aula de divisão celular falando de meiose, a tão temida meiose. Mas a gente vai ver que não é nada disso, a gente vai ver cada uma das fases direitinho. Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem deixar nos comentários, não tem problema, que eu vou responder para vocês, tá? É um tema que a UERJ gosta, né, de cobrar. Vamos ver se cai esse ano, né? Uns vão gostar, outros não. Mas vamos ver o que acontece, não é mesmo? Bom, então vem comigo, tá? Concentração total, força na peruca, bem cringe, mas a professora é cringe, né? A professora é mais velha, fazer o quê? Não é mesmo? E vem comigo, gente. Vambora. Vamos lá. Que hoje é sexta. Bom, pelo menos quando eu tô gravando aqui o vídeo. Não sei quando vocês vão ver. Vamos deixar pequenininho aqui do lado para vocês poderem ver as figuras, poderem ver o que está escrito. Então, vamos que vamos. Começando aí, meiose, gente. O que eu fiz aqui? Eu peguei o desenho, né? Repeti esse desenho. Era um desenho que eu tinha usado para comparar a mitose com a meiose, mas queria mostrar, falar da meiose de uma forma geral novamente para a gente lembrar. O que acontece na meiose, gente? Eu tenho uma célula mãe 2N diploide, ou seja, ela é uma célula que apresenta pares de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos, que é isso? Os cromossomos homólogos, um vem do pai, outro vem da mãe. Tranquilo? Então eu tenho aqui essa célula, e essa célula, ao final da meiose, vai originar 4 células N, ou seja, 4 células haploides, tá? Então, vai ter uma redução aí do número de cromossomos. Células haploides vão apresentar somente um lote de cromossomos, tá? Então, se a gente botar, né, como um ser humano isso aqui, a gente vai ter essa célula mãe com 46 cromossomos e as células filhas, cada uma com 23 cromossomos. Beleza? Então tá. O que acontece na meiose? Ela tem uma fase de duplicação, seguida por duas divisões, que é a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 1, a gente vai ter, além de outras coisas, claro, a separação dos cromossomos homólogos. Então, ó, eu tenho esse vinho aqui, que é o homólogo do vermelho, e o azul marinho, que é o homólogo do azul claro. O que vai acontecer? Eu vou ter a separação, um cromossomo vem para cá e o outro vai para outra célula. Mesma coisa aqui, o azul marinho vem para essa célula e o azul claro vai para outra célula. Então, gente, eu tenho aqui um cromossomo, ó, uma célula com 4 cromossomos. Ela vai originar 2 células com 2 cromossomos cada um. Correto? Teve uma redução de número de cromossomos aqui, não teve? Teve, Juliana. Então, a meiose 1, ela é reducional, tá? Na meiose 2, você já vai ter a separação das cromátides irmãs. Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, né? É um cromossomo duplicado com 2 cromátides, com 2 cópias de DNA, e eu vou dividir as cromátides dele. Uma cromátide vem para cá e a outra cromátide vai para outra célula. A mesma coisa desse cromossomo aqui. Tá vendo? Uma cromátide para cá, uma cromátide para cá. São duas células, né? A mesma coisa que acontece aqui vai acontecer nessa célula. Então, eu tenho a separação das cromátides, ó. Beleza. Aqui eu tinha quantos cromossomos? 2. Só que eles eram duplicados. Aqui eu tenho 2 também, só que eles são simples, tá? Então eu posso dizer que eu tenho uma redução na quantidade de DNA, não de cromossomos. Porque aqui eu tenho um cromossomo com DNA duplicado e aqui eu tenho um cromossomo simples, com apenas uma cromátide, então com apenas um filamento de DNA. Tá, gente? Então, aqui eu tenho 2, 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 aqui eu tenho 2. Então, não muda o número de cromossomos dessa célula para essas células aqui. Então, a meiose 2 ela é equacional, tá, gente? Bom, a meiose, então, ela tá envolvida em alguns... meu cachorro latindo, né, gente? Não repara, não. Ele late pra máquina, ele late pros vizinhos e assim vai. Mas vamos lá, vamos concentrar aqui. Então, a meiose, ela tá envolvida aí na formação dos gametas, né? Porque, por exemplo, no nosso caso, né? Células de 46 cromossomos produzem células de 23 cromossomos. Então, um gameta é importante que ele tenha 23 cromossomos, né, para ele se juntar com o outro, formar um zigoto de 46 cromossomos. Né? E esse zigoto vai originar em um novo ser humano. E na formação dos esporos, que são estruturas dos vegetais, né, estruturas haploides, que a gente vai ver mais para frente. Tranquilo?
Vamos que vamos entrar aí nas fases. Vamos ver as fases da meiose 1 primeiro. Meiose 1 é formada pela prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Tá? São as mesmas fases, os nomes são os mesmos, né? Da mitose. A prófase 1, ela tem alguns acontecimentos gerais, como a condensação dos cromossomos, formação do fuso acromático, fragmentação da carioteca e desaparecimento do nucleolo, que é a mesma coisa que acontece na prófase da mitose. Só que a prófase 1 da meiose 1, gente, ela é bem extensa, tá? Porque ela é subdividida em 5 subfases. E a gente vai ver o que acontece em cada uma dessas fases, né? Mais precisamente o que acontece com os cromossomos. Então eu tenho leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Meu Deus, Juliana, Jesus Cristo. Calma, a gente vai ver uma por uma. Ó, na fase de leptóteno, o que vai acontecer? Eu botei aqui bem escrito para vocês, bonitinho, se vocês quiserem copiar, se vocês quiserem dar print, tá aqui, tá? Então, ó, aqui eu tenho o início da condensação dos cromossomos. Então, aqui eu tenho um cromossomo, aqui eu tenho outro. Mas eles estão bem, as cromátides estão bem ligadinhas, né? Vocês estão vendo? Pois é, elas estão bem ligadas mesmo, por proteínas, são proteínas chamadas de coenzina. Então elas parecem um fio simples, né? Parece um cromossomo simples, mas não. O cromossomo aquele já está duplicado, já aconteceu aí a intérfase, tá? Tranquilo? Zigóteno. No zigóteno, esses caras, né, esses cromossomos homólogos, eles começam a se parear, tá? Eles formam pares. Por que eles formam pares? Porque entre eles vão se formar aqui, ó, vai se formar, né? Um complexo sinaptogênico. O que é isso? É um complexo proteico, são proteínas que vão ligar eles e fazer com que eles fiquem bem pareadinhos. Esse fenômeno, né, de pareamento se chama sinapse cromossômica, por isso que está aqui, ó. A sinapse cromossômica ela começa, tá? Ela tem início. Paquíteno. Paquíteno é a fase mais importante aí da prófase, tá? Por quê? Vai acontecer o famoso crossing over que vocês já devem ter ouvido falar, mas eu vou explicar aqui direitinho. No paquíteno, ó, os cromossomos eles já estão completamente pareados. Tá vendo? A sinapse aqui, ó, o complexo sinaptogênico, ele tá já ao longo de todo o cromossomo. Tá? Então eles estão bem pareadinhos. E vai acontecer o crossing over, ou permutação, ou recombinação. Crossing over, não. Crossing over. Over. O que é isso, gente? No crossing over, você vai ter a troca, tá, de pedaços entre as cromátides dos cromossomos homólogos. Então, aqui, ó, eu tenho o cromossomo azul e o cromossomo amarelo, nesse caso. E eles trocam pedaços, tá vendo? Pô, isso é sensacional, né? Por quê? Você tem uma troca gênica aí entre os cromossomos do seu pai e da sua mãe. Então você aumenta a variabilidade genética, né? Você tem uma mistura gênica. Outra coisa que acontece, né, no paquíteno é que você vai ter aqui, ó, a gente chama esse conjunto aqui de cromossomos, né, de bivalente ou tétrade. Bivalente porque é um conjunto formado por 2 cromossomos homólogos e tétrade porque você tem aí, ó, 4 cromátides aqui desse conjunto, né? Então, é um conjunto bivalente ou tétrade, pode aparecer aí para vocês, tá? Mas a parada mais importante do paquíteno é o crossing over. Tranquilo, gente? Foi? Vamos lá. Opa! Diplóteno. No diplóteno, o que acontece? Esse complexo sinaptogênico começa a desaparecer, tá? Então, esses caras, eles começam a se afastar, tá? Eles começam a se afastar. E onde ocorreu aqui o crossing over, tá vendo? As cromátides dos cromossomos homólogos, elas se cruzam. Formam um X. E o nome disso é quiasma, tá? Então, no diplóteno, você começa a ver os quiasmas. Tranquilo? Na diacinese, que é a última fase da prófase 1, esses cromossomos homólogos eles continuam se separando e essa separação se completa. Só que eles ficam presos no quiasma, tá? Tá vendo? Aqui, ó. O que acontece? Eles estão começando a se separar, eles continuam se separando, se separam
e ficam presos aos quiasmas. E esses quiasmas, conforme eles vão se separando, olha o movimento da minha mão, tá aqui o quiasma no meio do cromossomo. Conforme eles vão se separando, no meio dos cromossomos homólogos, né? Entre os cromossomos homólogos aqui bem no meio. Então aqui eu tenho um cromossomo e aqui eu tenho outro. A cromátide de um, a cromátide de outro. Então o quiasma está bem no meio. Quando eles vão se separando, esses cromossomos homólogos, esse quiasma ele vai para as pontas, né, desse conjunto bivalente, vamos dizer assim. Então, a gente chama também essa fase, o que a gente chama, né? A gente vê nessa fase a terminalização dos quiasmas, que é o deslizamento desse quiasma para a ponta desse conjunto, tá? E eles ficam presos ali ainda pelos quiasmas. Tranquilo? Na diacinese também a gente vê a fragmentação total da carioteca, desaparecimento do nucleolo, tá bom? E o fuso já vai estar formado. Mas eu quis focar bem aqui no que acontece com os cromossomos, tá, gente? Show? Então vamos continuar o baile, né? Metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Acabou a prófase. Ufa, né? Demorou um pouco e demora mesmo. É a fase maior da meiose, é a prófase 1. Então, na metáfase 1, o que vai acontecer de diferente? Os cromossomos eles vão estar em pares aqui na região central, na região equatorial da célula, tá? É diferente da metáfase da mitose, né? A metáfase 1 é diferente. O que vai acontecer? Ó, eu tenho aqui, ó, um par de cromossomo homólogo, né? Eles estão em pares. A diferença é que cada cromossomo ele vai estar ligado às fibras de um dos polos. Ó, esse cara aqui vermelho, ele tá ligado às fibras desse polo aqui, pelo centrômero. E esse camarada aqui azul, camarada é velho, né? Mas vamos lá, a professora vai falar umas coisas velhas mesmo. Esse cara azul, ele vai estar ligado à fibra do outro polo. Lá na mitose, né, na metáfase da mitose, você tem as cromátides irmãs, né, do mesmo cromossomo, cada uma vai ser ligada a um polo. Aqui não, aqui é cada cromossomo homólogo vai estar ligado a um dos polos da célula, ok? Pelo centrômero. E aí, o que vai acontecer na anáfase 1? Você vai ter um encurtamento aí, né, das fibras, né, dos microtúbulos do fuso e a separação dos cromossomos homólogos, né? Esse cara, ele estava preso a essa fibra aqui deste polo. Então, quando essa fibra ela se encurtar, ele vai para este polo da célula. O azul, como estava preso ao outro polo, ele vai para o outro polo. Então, você tem a separação, cara, dos cromossomos homólogos e não das cromátides irmãs, como na mitose. Isso vocês têm que entender. Vocês têm que saber isso, a diferença, né? Mitose, anáfase da mitose, separação das cromátides irmãs. Anáfase 1 da meiose 1, separação dos cromossomos homólogos, galera. Então, ó, 3 cromossomos vão para esse polo, 3 cromossomos vão para cá. Formando aí, ó, vamos olhar aqui a telófase, né, primeiro. Na telófase 1, você vai ter, né, os cromossomos passam a se descondensar, o fuso se desfaz, a carioteca reaparece, o nucleolo também, enfim. E por fim você vai ter a citocinese, que é o estrangulamento celular, né? O estrangulamento do citoplasma. E aí, gente, o que você vai fazer? Você vai formar 2 células, cada uma com 3 cromossomos. Por quê? 3 foram para esse lado, 3 foram para cá. Quando você dividir ela no meio, 3 vão ficar aqui nessa célula e 3 vão ficar aqui nessa célula de baixo. Quantos cromossomos eu tinha aqui? 6, né? Vou formar cada um aqui, ó, cada célula com 3. Reduziu ou não reduziu? Reduziu, né, gente? Super reduziu. Então, reducional, meiose 1. Espero que vocês tenham entendido. Vocês têm que fixar bem a fase da metáfase 1 e da anáfase 1, tá? Saber a diferença entre essas fases com as fases com a metáfase e anáfase da mitose. É muito nome, a gente fica meio confusa, mas é isso. Vocês têm que saber a diferença entre essas fases, entre a metáfase da meiose, metáfase 1 e anáfase 1, e metáfase e anáfase da mitose. Tá? Vocês têm que saber, gente, tem que saber. Tranquilo? Vamos que vamos. Bom, aí essas células, né, são 2, né, que a gente formou, elas vão para a fase 2, né, fase da meiose 2.
Não tem outra interfase, tá? Elas vão direto. A meiose 2, ela é bem semelhante à mitose. Bem parecida mesmo, vocês vão ver. Então aqui, ó, na prófase 2, o que vai ter? Os cromossomos vão voltar a se condensar, tá? O que está acontecendo aqui está acontecendo aqui, né? Ó, vai formar, voltei aqui os slides. Vai formar 2 células ao final da meiose 1, cada uma com 3 cromossomos. Então elas estão aqui, tá? Entraram na fase 2, na meiose 2. Esses cromossomos vão se condensar, você vai ter a formação do fuso acromático, você vai ter a fragmentação da carioteca e o desaparecimento do nucleolo, tá? Metáfase 2. Os cromossomos, eles vão estar aqui, ó, no centro da célula, alinhados, não formam pares mais, tá? Igualzinho que acontece na metáfase da mitose. Então, aqui, gente, olha o que vai acontecer. Cada cromátide vai estar ligada ao microtúbulo, tá? De um dos polos da célula. Aqui, ó, deixa eu achar aqui o coisa de novo. Esse cara aqui, ó, essa cromátide vai estar ligada a esse polo, essa cromátide vai estar ligada a outro polo. E assim sucessivamente em todos os cromossomos, ok? Sendo nessa célula ou sendo nessa aqui. Então, forma-se aí a placa equatorial, né? Ó, cromossomos alinhados, mesma coisa da mitose. Na anáfase 2, você vai ter um encurtamento, né, desses microtúbulos que vão puxar as cromátides irmãs, cada uma para um polo diferente da célula. Uma cromátide vem para esse polo, outra cromátide vem para o outro. Então, na metáfase, eles estão lá, ó, um cromossomo. Na anáfase, você tem a separação dessas cromátides. Tranquilo, gente? Na telófase, você vai ter aí a volta, né? A formação, a reorganização do núcleo. Então, eu vou ter aí desaparecimento, mesma coisa, desaparecimento do fuso, os cromossomos vão se descondensar, vai ter a volta da carioteca, a volta do nucleolo, e aí você vai formar, ó, aqui em cima, você vai ter a citocinese, né, citocinese 2, vai ter o estrangulamento. Depois que esses núcleos se formarem, você tem o estrangulamento e forma 2 células. Só que você forma 2 células a partir dessa, né, e 2 células a partir dessa aqui. E aí, cada célula vai ter 3 cromossomos, tá vendo? Só contar aqui. Só que eles são simples, lembrar disso. Então, nada muda. Por quê? Aqui eu tinha 3 cromossomos, só que duplicados, né? Porque eles já vieram duplicados aí da meiose 1. E aqui eu vou ter 3 cromossomos simples, certo? Em cada célula. Mudou a quantidade de cromossomo? Não, não mudou. Você teve a separação das cromátides irmãs aqui, e não os cromossomos homólogos. Então, ao final, você forma aí 4 células, né? Nesse caso, com 3 cromossomos cada um. Gente, olha, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido, viu, a meiose. Qualquer dúvida, por favor, pode colocar nos comentários, que eu tô aqui para ajudar vocês. Eu quero todo mundo na gigante, tá bom, gente? Ó, um beijo e bons estudos.